Olá, nesse vídeo eu vou falar com vocês especificamente a respeito dos processos de fermentação e respiração e do importante papel que eles representam dentro do metabolismo das células bacterianas. Então, como nós conversamos na aula, a primeira coisa que eu preciso lembrar com vocês é que micro-organismos necessitam para o seu crescimento de nutrientes, parâmetros fisiológicos que ajustem, né, que os ajustem às condições ambientais que estão ao seu redor, precisam ser favoráveis ao seu crescimento, ao seu metabolismo, e que eles disponham de vias para obtenção de energia. Então, eles vão crescer a partir desses três elementos: os nutrientes, os parâmetros fisiológicos e a disponibilidade de vias para obtenção de energia. E daí a gente falou sobre o metabolismo. E a gente falou que o metabolismo era a associação do catabolismo com o anabolismo, né? E onde o catabolismo representava a quebra dos nutrientes para dar origem às moléculas precursoras dos grandes blocos que vão ser utilizados no anabolismo, na síntese das macromoléculas, e também os nutrientes dentro do catabolismo, eles vão liberar energia. Uma parte dessa energia vai ser perdida sob a forma de calor, outra parte vai ser estocada sob a forma de ATP, outra parte vai ser usada para o próprio anabolismo. Então, esse slide, ele mostra o ciclo do nutriente, que é captado pela célula bacteriana e que precisa ser modificado, metabolizado, quebrado no catabolismo e gerando as moléculas precursoras que no anabolismo vão levar à construção de novas macromoléculas. Tudo isso seguindo o molde do perfil enzimático da célula bacteriana, que nós vimos que está correlacionado com a informação genética que ela possui. E aí, nós falamos que para que esse metabolismo ocorra, são necessários processos de obtenção de energia. Entre esses processos, falando de célula bacteriana que causa doença em humanos e animais, os processos que eu vou destacar são a fermentação e a respiração. E ambos os processos, fermentação e respiração, se iniciam pela etapa de glicólise. A glicólise é um processo catabólico onde a glicose vai ser fosforilada e vai a glicose 6-fosfato. Vai ser interconvertida, vai sofrer uma conversão a frutose, 6-fosfato. E essa frutose 6-fosfato vai ser novamente fosforilada e vai gerar a frutose 1,6-fosfato. A molécula de frutose, quando é bifosforilada, ela pode ser clivada e gerar duas moléculas exatamente iguais, que são então as duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Daí é normal vocês ouvirem os professores explicarem que essa etapa da fosforilação da glicose e da conversão à frutose acontece na proporção de 1. Depois que a frutose é clivada, que é a frutose 1,6-fosfato, é clivada em duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, vocês passam a ter tudo que está ali no quadradinho azul na proporção de 2. Então, o que vai acontecer? Duas moléculas de gliceraldeído, cada uma delas vai servir, então,
para que aconteça a redução do NAD. O NAD vai captar elétrons através do hidrogênio e vai sair NAD reduzido, abrindo espaço para que cada uma dessas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato seja fosforilada em nível de substrato. Não é mais uma fosforilação com gasto de ATP. Se vocês observarem, e eu vou colocar aqui então o meu mouse, aqui entra um grupamento fosfato direto no gliceraldeído 3-fosfato, gerando então o ácido 1,3-difosfoglicérico. Esse ácido 1,3-difosfoglicérico, ele vai ceder um desses grupamentos fosfato para o ADP, formando o ATP. Vai a ácido 3-fosfoglicérico, o grupamento fosfato vai passar para o carbono 2, e isso tem uma explicação dentro da química orgânica em relação à maior instabilidade, para que esse grupamento fosfato, posteriormente, depois que acontece a perda da molécula de água, esse ácido 2-fosfoglicérico vai a fosfenolpiruvato, e esse fosfenolpiruvato vai doar esse grupamento fosfato para o ADP, gerando ATP e produzindo no final o ácido pirúvico ou piruvato. Então, tudo que aconteceu aqui em azul aconteceu em dobro, o que significa que foram geradas ao final da glicólise 4 moléculas de ATP e que vai fazer um balanço energético favorável com um saldo de 2 moléculas de ATP, porque 4 foram geradas, 2 foram consumidas no início do processo. Também vai gerar 2 moléculas de ácido pirúvico e também vai gerar 2 nádios reduzidos. Essa glicólise, como eu falei no slide anterior, ela é a base tanto da respiração quanto da fermentação. Então, o que vai ser a fermentação? O que será esse processo? Na fermentação, a molécula de ácido pirúvico vai fazer com que haja a oxidação do NAD, e quando o piruvato promove a oxidação do NAD, o produto dessa fermentação é o ácido lático. Mas, se por exemplo o piruvato for descarboxilado e for acetaldeído, o produto da oxidação do NAD será o etanol. Então, aqui nós temos 2 modelos de fermentação. A fermentação dita lática e a fermentação alcoólica. O que significa, em termos de metabolismo, eu dispor desses 2 tipos de fermentação? Será que uma bactéria que faz fermentação lática pode fazer fermentação etanólica, alcoólica? Bom, nós aprendemos que todos os processos são mediados por enzimas. Então, aqui vai ter uma enzima que vai fazer com que haja essa oxidação do NAD pelo piruvato e a posterior liberação do ácido lático. Tem um conjunto de enzimas capazes de fazer esse processo. E é um grupo de bactérias que pode possuir essas enzimas. E, por outro lado, a gente tem que lembrar também qual foi o substrato, ou seja, qual foi a matéria-prima dessa fermentação, para que esse produto fosse produzido. Então, é importante, quando a gente avalia o perfil da fermentação, é importante a gente avaliar qual é a matéria-prima, qual é o perfil das enzimas, e com isso a gente vê o produto final.
E também, a partir dessa ideia, a gente identifica quais são os potenciais micro-organismos, quais são as potenciais bactérias, no nosso caso, que estão fazendo com que haja esse modelo de fermentação. Aqui, um outro modelo de fermentação, onde, como eu falei, o ácido pirúvico perdeu CO2, o que significa que ele foi descarboxilado. Então, alguma enzima do grupo das descarboxilases atuou aqui, levando então à produção de acetaldeído, e esse acetaldeído é que vai oxidar o NAD, produzindo etanol. Então, o substrato, que entrou aqui para fazer essa fermentação alcoólica, ele é diferente do que entrou aqui para fazer essa fermentação lática. Com base no substrato, na rota enzimática e no produto, eu posso identificar qual seja essa bactéria. Agora, esse modelo fermentação lática e fermentação alcoólica, desse jeito aí, homogêneo, bonitinho, esse modelo é um modelo que a gente costuma dizer que isso é uma homofermentação. Então, uma bactéria que gera esse perfil de fermentação é uma bactéria homofermentativa. Esse aqui, outro tipo de homofermentação. O que normalmente a gente encontra nos processos de doença são fermentações menos padronizadas. Normalmente, no processo de doença, a gente vai encontrar um perfil fermentativo como esse que eu estou mostrando agora nesse slide para vocês, onde a célula bacteriana, ao fermentar, ela usa lá o ácido pirúvico, mas se vocês observarem essa via fermentativa aqui, que é a via do butileno glicol, ela é uma via bem diversificada, com vários produtos, onde inclusive aparece o ácido lático, aparece o ácido fórmico, aquele que dá o cheirinho da formiga, aparece o álcool, mas também aparece esse componente aqui, que é a acetoína, que é um produto do acetilmetilcarbinol. E eu já vou falar sobre a importância desse produto, mas antes eu quero mostrar para vocês que pode acontecer também do piruvato ir para uma outra via de fermentação nas bactérias que podem estar colonizando ou até mesmo infectando um hospedeiro humano ou animal. E essa outra via é a via de fermentação ácida mista. Nessa via de fermentação ácida mista, vários produtos como o ácido lático, o ácido acético, que é aquele que a gente chama que dá o gosto do vinagre, o ácido succínico, o ácido fórmico, vários tipos de ácidos são formados na via de fermentação ácida mista. Então, esses dois perfis são perfis heterofermentativos. E esses perfis heterofermentativos podem indicar, então, no laboratório de diagnóstico, que a célula bacteriana optou por essa via e fez a fermentação através da via do butileno glicol, ou optou por essa via e fez a fermentação através da via ácida mista. Se ela optar pela via do butileno glicol, existe um produto que apenas essa via vai produzir, que é a acetoína. A acetoína diferencia a via do butileno glicol da via ácida mista. E isso tem importância para o diagnóstico laboratorial. Porque na via ácida mista, o que a gente vai observar, muitos ácidos fazendo o pH cair abaixo de 4,4, acarretando então uma acidificação intensa desse ambiente. Lá no laboratório, nós fazemos a prova do Voges-Proskauer e a prova do vermelho de metila para avaliar essas duas vias. Se a bactéria fizer a fermentação pela via do butileno glicol e produzir a acetoína,
Ao adicionarmos o KOH e o alfa-nafitol, nós vamos ver a produção de um complexo que vai girar ali do rosa ao vermelho. Por outro lado, se a bactéria fizer a via de fermentação ácida mista e eu colocar o vermelho de metila, que é um indicador de acidez, que só fica vermelho quando o pH está igual ou menor a 4,4, se a bactéria tiver feito essa via e eu utilizar o vermelho de metila, o que eu vou observar? Que a tonalidade do meio vai ficar, então, vermelha. Então, aqui, repetindo, a via de Voges-Proskauer, onde o butileno glicol vai produzir acetoína, que na presença do KOH e do alfa-nafitol vai gerar aquele complexo vermelho. E a via do vermelho de metila, onde, quando a bactéria fermenta a glicose pela via ácida mista, o pH baixa de 4,4 e eu tenho, então, o vermelho de metila indo para a tonalidade vermelha. Que tipo de meio de cultura eu uso para fazer essa prova? Um meio rico em glicose, um meio cuja única fonte de carboidrato seja a glicose. Então, a gente chama esse meio de caldo APGF, que é uma água com peptona, com glicose e com fosfato, tá? Onde a bactéria vai em possibilidade, então, de fazer essa fermentação. Bom, e para falar ainda de fermentação, eu vou falar que a fermentação ela também pode ser observada em meios que a gente chama de meios seletivos e diferenciais, que é o exemplo desse meio, o agar-eosina azul de metileno, onde quando ocorre fermentação, o pH baixa, há uma quebra de componentes do meio, aqui no caso do tiosulfato de ferro, fazendo esse brilho verde metálico e colônias muito escuras, quase negras. Isso é uma característica da Escherichia coli, que faz a via de fermentação ácida mista e que então produz essa tonalidade diferenciada no meio eosina azul de metileno. Então, gente, para concluir a etapa da fermentação, a fermentação ela corresponde à etapa metabólica, ao processo de obtenção de energia, onde a glicose, ao ser fermentada, vai gerar produtos que nós vamos poder ler no laboratório e diferenciar as células bacterianas. A fermentação ela é mais rápida que a respiração, porque ela não depende de todas aquelas etapas. Então, nós vamos ter a glicólise e a posterior recuperação do NAD através do ácido pirúvico. Só que o rendimento energético vai ser mais baixo, apenas os 2 ATPs que sobraram lá da glicólise. Então, a fermentação tem como vantagem que ela é rápida, tem como vantagem que ela gera produtos, no nosso caso, para a identificação laboratorial, né, produtos bastante interessantes da gente avaliar no laboratório, mas ela tem uma desvantagem, ela não rende muito ATP. E a outra grande vantagem é que ela independe de oxigênio. Entendam que eu não estou dizendo que a fermentação só acontece quando não tem oxigênio, mas ela não depende do oxigênio. Na verdade, o oxigênio até atrapalha. Então, pessoal, como esse vídeo ficou bem grande, eu vou fazer um outro vídeo para falar especificamente da respiração, tá? Até a próxima.